Tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre posicionamento político. E eu vejo hoje em dia as pessoas terem muito medo de falar desse assunto. Principalmente as pessoas ligadas ao yoga, ligadas à espiritualidade. E então devemos falar sobre esse assunto e como devemos falar sobre esse assunto. Vá até o final, porque nós temos algumas coisas interessantes para a gente refletir sobre isso, tá bom? Me acompanhe aqui no que a gente tem para apresentar. Para quem não me conhece, meu nome é Vitor, eu sou economista. Trabalhei na cura do meu câncer há 20 anos atrás e desde então resolvi caminhar, da saúde à espiritualidade, trabalhando com esses estudos, trabalhando com a transformação das pessoas, trabalhando na ajuda, dos processos. E o yoga e a meditação como ferramenta para isso. Um livro que me ajudou muito dentro desse processo é a autobiografia do Gandhi, esse livro aqui, Minha Vida e Minhas Experiências com a Verdade. Um livro fantástico, onde Gandhi conta sobre a sua relação com a política, a sua relação com a vida, a sua busca e como isso passava com a relação para consigo mesmo, a relação pessoal, a relação com seus próprios pensamentos. E um dos grandes momentos políticos da vida do Gandhi foi a Marcha do Sal, um movimento que ele faz para protestar contra as regras inglesas que determinavam que só os ingleses teriam o monopólio da produção do sal, mesmo o sal que era produzido na Índia. Gandhi era a favor então desse movimento de liberdade. Krishnamacharya, um outro grande yogi ligado a Maharaja, onde ele conduzia os estudos da escola de yoga na década de 30 e 40, era contrário ao movimento de liberdade da Índia. Então nós temos Gandhi, um grande karma yogi, um grande líder com toda a sua movimentação no sentido de libertação da Índia, e nós temos um outro grande yogi com uma posição oposta, achando que essa libertação da Índia não deveria ser feita como se fez, ela não deveria ser feita de forma da forma como ela ocorreu, porque a Índia não teria maturidade de assumir o próprio processo. Tanto que o próprio processo de libertação da Índia foi muito conturbado na questão da forma como haviam conflitos internos com os muçulmanos, o próprio surgimento do Paquistão, a guerra que houve para o surgimento do Paquistão. Então, muitas mortes, muita desestrutura social, que era isso que Krishnamacharya não concordava, porque ele alertava sobre essa questão da falta de maturidade da sociedade indiana. Então você vê que, não querendo colocar um contraponto único ou uma contraposição irreversível em relação aos outros, os dois tinham razão. Gandhi faz todo um trabalho de libertação da Índia, mas se depara com uma Índia imatura, que era justamente o motivo de Krishnamacharya ser contrário ao processo de libertação. Mas o ponto principal de eu trazer essas duas visões é para mostrar que dois grandes estudiosos da espiritualidade, dois grandes yogis que influenciaram o mundo de uma maneira significativa, tinham posições políticas opostas em relação àquela decisão. E isso não diminui de forma nenhuma a grandeza desses dois indivíduos. Então, aqui já trazemos uma primeira reflexão de que todos os dois se posicionaram politicamente, e todos os dois tinham uma caminhada espiritual que não deixou de ser maior por causa dessa questão de posicionamento político. Aqui eu quero trazer uma outra frase conhecida: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Aqui nós temos uma questão que se fala, mas não se deve misturar a política com a espiritualidade, porque nem Jesus o fez dessa forma. Essa frase de Cristo está muito relacionada a se deveria obedecer o comando romano e se pagar os impostos ou não. Se você deveria obedecer ao governo dominante nesta época. E Jesus então dá essa resposta de obediência às regras.
né? Inclusive as regras judaicas, são vários momentos no Evangelho que você vê Cristo obedecendo os rituais judaicos, né? Como judeu que era. Nós temos essa questão da obediência muito clara em Paulo também, né? Veja essa carta aos Romanos, né? Capítulo 13. Todos estejam sujeitos às autoridades superiores, pois não há autoridade sem permissão de Deus. As autoridades existentes foram colocadas por Deus em suas posições relativas. Portanto, quem toma posição contra a autoridade toma posição contra a ordem estabelecida por Deus. Os que tomam posição contra ela trarão condenação sobre si mesmos, pois os governantes não são temidos por aqueles que praticam boas ações, mas por aqueles que praticam más ações. Então você vê aqui quase um comando de obediência em relação ao que existia, né, na época de Paulo. Então, aqui algo muito contraditório, né? Como é que nós vamos reivindicar, falar em posicionamento político, se nós temos comandos, né, e orientações de obediência, né? Então, quais critérios, tanto de Cristo quanto de Paulo, né? E aí, nessa questão, então, como é que ficamos, né? Onde está a espiritualidade nisso? Não parece contraditório isso? Vamos avançar para a gente ter um entendimento maior sobre essa questão. No Yoga, no capítulo 1, né, aforismo 31 a 32, Patanjali fala, porque o Yoga Sutra, ele não faz uma indicação de posicionamento social, ele faz uma indicação do desenvolvimento de uma consciência pura, límpida, uma mente clara. Então ele fala de 13 fatores externos, 13 fatores que podem influenciar uma mente mais tranquila, que são doença, preguiça mental, dúvida, falta de cuidado, ociosidade, descontrole, noção errônea, falta de foco, não sustentar o progresso, né, o desenvolvimento pessoal, a dor, o desânimo, a instabilidade do corpo e a respiração irregular. Então são 13 fatores que vão ser causas de perturbação e vão dificultar o desenvolvimento e a estabilidade do praticante. Então, nesse caso, eu quero destacar especialmente a questão das noções errôneas podem fazer isso. Interpretar as coisas de maneira muito errada pode fazer isso, né? A falta de foco, não estabelecer para que direcionamento ou quais os objetivos das ações, né? E não tomar as ações necessárias para se alcançar aquilo que se quer, também pode ser um motivo para você não conseguir avançar nas suas questões e na estabilização da mente, como colocado pelo yoga. Vou trazer um exemplo disso, para isso ficar mais claro. Dos primeiros cristãos. Então, Tácito, que era conhecido de Nero, seus registros, né, do governo de Nero nos contam muito sobre as questões daquela época dos primeiros cristãos. Falando de Nero, diz: para se ver livre do boato, Nero prendeu os culpados e infligiu as mais requintadas torturas em uma classe odiada por suas abominações, chamadas cristões pelo populacho. Ou seja, Nero, que queria uma reforma na condição de Roma, na condição que Roma, que foi o responsável pelo grande incêndio da cidade, ele aproveitou a popularidade ou a certa desconfiança que a população tinha dos cristãos e culpou os cristãos pelo incêndio, né? Então, aqui nós temos claramente uma questão de escolha, né, de religiosidade misturada a uma questão social, porque era a religião dos menos abastados, as pessoas mais simples, né, na época. Isso só vai mudar no século III, século IV, quando a religião cristã se torna a religião oficial do Império. E depois disso, nós temos mais um texto de Tácito falando sobre isso. Uma grande multidão foi condenada não apenas pelo crime de incêndio, mas por ódio contra a raça humana. E em suas mortes, eles foram feitos objetos de esporte, pois foram amarrados nos esconderijos de bestas selvagens e feitos em pedaços por cães, ou cravados em cruzes, ou incendiados ao fim do dia, eram queimados para servirem de luz noturna, quando não jogado aos leões. Bem, essa ideia de trazer os primeiros cristãos e os romanos para
para a gente refletir sobre isso é que nós temos novamente como uma afirmação de fé mediante tanta injustiça e como posicionar-se em relação a isso. Então, veja bem, a questão é quando nós temos uma agressão à questão humana, agressão ao desenvolvimento da vida. E quando isso se faz, é necessário sim um posicionamento, né? As injustiças, ou se acreditar, então, que a gente pode apenas nos calar em nossa fé como forma de nós não podermos transformar as questões sociais, né? Então, nós vivemos um momento onde muitas injustiças estão se colocando, muitas injustiças estão se fazendo. Né? Um momento crítico de pandemia, as pessoas estão passando por dificuldades, os hospitais estão passando por dificuldades e existem responsáveis, né, pela questão de saúde, responsáveis pelas políticas de governo, responsáveis pela compra de materiais e coisas do tipo. O posicionamento político é muito importante para que nós possamos falar em relação à vida, para que nós possamos preservar a vida, para que nós possamos valorizar a vida. Então, as diferentes formas que nós pensamos em valorizar e preservar a vida, elas podem ser discutidas sim. É preciso que os professores de yoga também trabalhem na questão de se afastar das noções errôneas, das noções não embasadas, né? Do que afasta do progresso, das coisas que geram a perturbação da mente, como levantado anteriormente. Então, sim, o posicionamento político é importante. Eu não vejo questão de que seja um determinamento político, A ou B. Se seja eu tenho discordâncias com colegas professores de yoga, por exemplo, que são nitidamente com pensamentos mais sociais, mais de esquerda, e tenho grandes discordâncias. Assim como eu tenho grandes discordâncias com professores de yoga, amigos, que são de um posicionamento mais de direita, mais liberal. Portanto, não é a questão de qual posicionamento, mas a questão é ter um posicionamento. Porque sim, as noções errôneas, a falta de foco, o não trabalho no desenvolvimento da clareza gera perturbações mentais. E não é possível avançar sem isso. Por exemplo, a própria divergência entre a questão de como se dar aula de yoga, a importância de acompanhar um aluno, a importância de olhar o aluno, orientar o aluno, que muitos professores não estão fazendo. Então, deixar claro o seu posicionamento de que, para alguns, ser professor é se preocupar com o aluno. E nessa questão política desse momento que nós vivemos, se preocupar com a vida também é preciso haver um posicionamento. Então, deixemos de não falar, de calar mediante as bobagens, as noções errôneas, a falta de estudo, a falta de respeito, a falta de aprofundamento, a falta de desenvolvimento. Coloquemos sim as pessoas para pensar numa ação positiva de transformação e desenvolvimento. Essa é premissa. Ela está, então, na fé dos primeiros cristãos, que injustiçados se mantinham em fé sem concordar com a injustiça. Está na forma como Paulo se entregou à prisão,
na forma como Jesus manteve-se fiel à sua fala na crucificação, assim como Gandhi se manteve fiel à sua busca pelo desenvolvimento da sociedade da Índia, e Krishnamacharya também, fiel à sua opinião de que a Índia precisava se estruturar melhor na sua independência. É preciso ter opinião sobre a pandemia, sobre a quarentena, sobre o afastamento social, sobre os políticos que estão ajudando ou atrapalhando a saúde, a clareza da nossa sociedade. Tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Você pode acompanhar, clicar, seguir outros vídeos que a gente vai estar elaborando e desenvolvendo. Tá bom? Um grande abraço, até mais.